Então, hoje a gente vai tentar modelar um objeto aí, tipo esse abajur. No caso, vai ser mais para o lado desse abajur que está branco aqui, que provavelmente se a gente conseguir, provavelmente não vamos conseguir fazer essa parte da textura, mas se fizer o objeto simples, está bom. Então, vamos abrir. Voltando para o Blender, né? A gente abre no General lá, e aí geralmente eu apago esse cubo, um delete. Aí agora está aparecendo aqui a colinha aqui embaixo, vocês estão vendo? Vou aumentar o tempo dele, só um minuto. Aí vamos criar uma outra coleção. Geralmente eu gosto de criar uma... Aí vocês botam o nome da pasta que vocês quiserem. Eu vou botar aqui abajur. Então aqui dentro a gente vai criar as coisas. Eu vou esconder um olhinho aqui. Vou esconder a câmera e o pontinho de luz que estão aparecendo, né? Então aí vocês não precisam seguir exatamente o que eu vou fazer. Então vamos lá, a gente vai ou no Add, aqui no Add, ou o que eu costumo usar sempre é Shift A. Está lá naquela pastinha com os atalhos, né? Vocês estão vendo aí embaixo também. E aí esse Shift A, ele abre todos os tipos de objetos que a gente pode adicionar na cena, como a gente viu ontem. Aí aqui em Mesh são os sólidos, né? Os objetos sólidos em 3D, né? Ou, no caso, um plano em 2D. Então, a gente vai, para começar a fazer o nosso abajur, vamos em cilindro. Aqui, quando a gente cria, ele tem essa abinha aqui embaixo, né? Add Cylinder, né? No caso, estou criando um cilindro, e aí tem aqui os parâmetros dele, que você pode escolher. Ele já vem, o default, assim, ele tem 32 vértices, um raio de 1 metro, profundidade de 2 metros. Então, vamos botar isso aqui mais para o tamanho. A gente pode ajustar isso depois lá naquela barrinha lateral, mas eu costumo já, quando eu crio, já tento botar mais ou menos do tamanho que eu vou querer fazer. Então, aí a gente faz com 8 vértices, para não ficar muito grande. Quanto menor o objeto a gente fizer, o ideal é fazer o menor possível de número de vértices, porque ele vai ficar menor o arquivo, mais fácil de trabalhar em várias plataformas. Aí aqui o raio, como é um abajur, uma coisa de uns 10 centímetros, que é 0,1 metro. De altura deve ter uns, sei lá, 20 centímetros, 0,2. Aí ficou pequenininho, né? Só dá zoom. Pronto. Isso aqui vai ser meio que a base que a gente vai começar a fazer. Aí que o bicho vai começar a pegar. Aí vou abrir aqui de novo aquela setinha que tem do lado, item, né? Essa setinha, opa. Aqui, né, essa setinha. E aí mostra, só pra gente, eu costumo manter isso aberto para eu saber o que está acontecendo com a figura. Ao invés de fazer aquilo que eu falei, de botar 0.1 e 0.2, você poderia também mexer aqui, na dimensão aqui, depois de pronto o cilindro, fazer o cilindro. O que você não poderia mexer, que a gente fez ali, aqui no Add Cylinder,
é o número de vértices, que ele vem 32, e aí tem que mexer só nessa hora que inicialmente a gente cria. Depois que a gente criou e mexer nele, fizer alguma coisa com ele, aí a gente não consegue mais alterar o número de lados dele, né? Teria que fazer um outro. Se fez errado, se não ficou satisfeito, tem que fazer outro, né? Mas já que as dimensões, se não tivesse acertado, poderia botar lá, não gostei, quero botar ele com 1 metro no X, né? Por que que não voltou? Tá desfazendo? Ué? Hã? É, não sei porque que não tá desfazendo. Ah, agora. É... Então, aí, ontem eu mostrei o Object Mode, né, que é onde a gente mexe basicamente com o objeto quando ele está inteiro, mas você não pode fazer mais nada além de esticar ele e, né, fazer esse tipo de deformação, né, na escala ali, na posição onde ele está ou na rotação. Para trabalhar lá dentro do objeto com os pontos que formam ele, a gente entra aqui na setinha Edit Mode. Aí vocês estão vendo que ele já está aparecendo como um esqueleto. Não sei o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente consegue fazer aquilo que a gente conseguia fazer movendo o objeto lá no, no Object Mode, a gente consegue fazer com os pontos, né? Tipo aqui, eu estou movendo só um ponto, aí eu já estou deformando o objeto todo. Né? Já estou deformando o objeto todo. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ou eu posso fazer aqui em cima de onde está Edit Mode, tem um pontinho. Aí aqui, aqui então a gente está mexendo com os pontos, os vértices do sólido, né? Aqui do lado a gente está mexendo com as arestas, né? Então aí aqui, né, eu posso fazer o tipo de deformação, né? Eu estou mexendo aqui no caso agora na aresta, eu estou mexendo, estou movimentando ela só assim, mas eu posso girar ela também, né? E posso mexer na escala dela também, né? Aí eu vou modificando aquele objeto simples que era aquele cilindro antes. Então eu estou mostrando aí a aresta, né? Eu mostrei antes o vértice, né? Que a gente pode fazer todas as operações que a gente faz lá no objeto, a gente pode fazer só com o vértice, vai modificando esse objeto. Com a aresta a gente pode fazer a mesma coisa também. E com os planos. Então vamos para a nossa vista aqui, mudar da perspectiva. Eu gosto sempre de trabalhar no que a gente chama da isométrica, né? Que não é uma perspectiva, você vê em 3 dimensões, mas de uma forma, quando a gente for ver a vista frontal e as laterais, vai ficar melhor de visualizar. Aí vamos teclar um aí para ver ele assim. E aí a gente vai fazer a base do abajur, tá? Vou mostrar aqui para os dois aqui o abajur.
A ideia é a gente fazer alguma coisa parecida com isso. A gente vai fazer agora a base dele. Então, o que eu costumo fazer? Aqui, esses daqui são os modos de visualização do que a gente está trabalhando, tá? Aqui, no caso, a gente está na visualização dele sólido, né? Aí tem essa visualização que a gente vê só o esqueleto. Tem essa outra visualização que a gente vê ele sólido com transparência, ele está transparente. Isso serve o quê? Tanto para a visualização que a gente está tendo, quanto quando a gente vai fazer uma seleção, por exemplo, clicando, dando um clique e puxando, ele selecionou aqui. Mas aí ele selecionou só os da frente, só o que dá para ver. Aí se eu fizer alguma distorção, ele vai mexer só nesses, né? Então, quando se eu quisesse mexer em todos os vértices aí o ideal seria eu botar a transparência, que aí ele tá, tipo, e aí ele vai pegar tudo, tá? E aí, voltando aqui o que a gente estava vendo, as opções de visualização, aí a outra que tem essa bolinha só com uma coisa, tipo, cortada aí, é o modo com textura. Como a gente ainda não está com textura, ela não está mostrando. E o outro é o modo de render, que é como ele vai aparecer já com a iluminação, como ele vai aparecer na hora que a gente renderizar, quando estiver pronto, né? Já considerando a iluminação e tudo. Né? Aqui nesse modo ele vai mostrar as cores que eu colocar, as texturas, e nesse modo como vai funcionar com a luz. E aqui, como a gente está vendo, ele mostra assim cinza, ou dá para escolher, depois eu mostro isso para vocês, dá para escolher também outros tipos de visualização para não ser só cinza, né? Se quiser fazer de uma cor específica, né? Mas então vamos começar aqui vamos modelar a base do abajur, né? Então eu boto nessa transparência para eu poder selecionar tudo. Aí selecionei aqui só vamos para vértice, né? Que eu acho que quando eu estou mostrando separado, vocês devem estar em coisa diferente. Aí eu selecionei todos os vértices aqui da base, e aí vou levar para cá para fazer a base ficar mais ou menos aqui. E aí eu quero a base mais fininha. Isso é uma coisa de olho, do gosto de vocês. Como é que vocês estão pensando no abajur de vocês? Eu estou fazendo assim, meio parecido com aquele que eu projetei. Então vamos agora para uma outra coisa nova aí que a gente vai aprender. Então vamos girar a nossa base que a gente fez, né? Aí a gente vai aqui para o terceiro quadradinho que tem aqui em cima, que é o que mexe no plano. Você apagou aí o plano? Eu acho que sim, hein? Deixa eu ver. Ah, não, tá normal. Clica em cima do plano aqui, como eu fiz agora. Aí a gente vai fazer um inset, né? Que a gente tecla I. Eu nem sei como fazer isso no... Acho que talvez aqui, Face. Pode fazer aqui por Face, Inset Faces, ou aqui também, no menu, tem essa opção aqui. Conseguem ver aí? Esse quadradinho verde com um quadradinho preto no meio. Tá, vamos clicar aqui, vamos aprender a fazer aqui, depois o atalho é I, né? Mas a gente pode fazer daqui. Opa, eu perdi a seleção. Então eu selecionei aqui o Inset Faces e aqui, e aí ele faz isso, ó. Quando você puxa aquela bolinha, ele vai fazer isso. Aí aqui a gente vai fazer como se fosse a coluna do abajur, que pode ser da grossura que vocês quiserem, né? O estilo do abajur que vocês podem fazer. A gente pode tentar fazer aqui mais ou menos parecido com o que eu estou fazendo, só para vocês terem uma ideia.
Então, o que que eu fiz? Quando eu fiz isso, esse inset, aí eu criei um monte de planos novos no objeto e pontos novos nele, né? Eu aumentei a complexidade dele, né? Agora eu tenho aqui, indo para o ponto, a gente vê que tem um monte de ponto, né? Que eu só tinha ali os que estavam em volta e agora tem esses outros. E tenho mais um monte de plano. Aquilo que em cima era um plano só, agora é um monte, né? Então esse inset ele faz isso, ele pega, faz uma... Nem sei explicar o que seria aí, mas ele repete a forma que você tem naquele plano, né? Por exemplo, se eu pegar e fizer um inset aqui, nesse planinho aqui, né? Vou lá e faço outro inset nele. Aí ele vai reproduzir ele de novo, né? Diminuído. Ele cria uma moldura, né? Talvez a melhor definição. Aí a gente vai pegar esse planinho aqui do meio de novo, vai clicar na ferramenta de cima, que é o Extrude. O Extrude ele faz o que se chama de extrusão. Isso é um termo técnico que é usado até na indústria, né? Quando você faz peças, né? Marcenaria. Então a gente vai fazer aqui a extrusão. Eu vou dar um zoom out aqui. É o que? Você vai pegar, puxar aqui e vai botar da altura que você quer a base do teu abajur. Tá? Se quiser mais alto, mais baixo. A gente pode fazer isso também para dentro, né? Dependendo do objeto que a gente está querendo fazer, né? Pode fazer um buraco aqui, ó, né? Fazer uma extrusão para dentro. E você também, se você quiser ter maior controle sobre isso, qualquer ferramenta, qualquer coisa que a gente faz, se a gente quer ter maior controle, quando a gente faz, logo que a gente faz, depois, se clicar fora, perde essa chance de fazer isso. Mas logo depois que a gente fez o extrude lá, clicar aqui na setinha embaixo, aí você pode botar quantos metros que eu quero que tenha esse objeto, né? Eu quero que ele tenha 0,2, quero fazer certinho. Aí ele vai botar ali. Então aqui, eu não gostei do tamanho que ficou esse miolo aqui, né? Tem como mudar? O que a gente pode fazer é assim, né? Logo que fez, tem aquela possibilidade de olhar ali na setinha embaixo e botar a dimensão que a gente quer, mas se você perdeu essa chance lá, clicou fora, você pode usar o S, né? Que é a escala, né? E você pode mexer aqui na escala dele, depois de pronto já, né? Pode diminuir, aumentar, né? A mesma coisa depois que a gente fez o extrude, o atalho é o E, né? Eu gosto de trabalhar assim nas vistas, né? Para eu ter uma noção mais certinha de como é que vai ficar o objeto. Aí eu vou botar o E, a essa altura. Não gostei muito da altura. Aí eu uso o Move, no caso, né? Eu posso usar o S também, mas se eu usar o S, ele vai fazer o quê? Ele vai encolher aqui e virar um conezinho. E se eu usar o Move, ele vai botar na posição, não gostei daquela posição do extrude, quero mexer nela, bota a seu gosto aí. Aí a gente vai sair daqui do Edit Mode, está pronto, vocês gostaram dessa base, né? A gente vai sair e vai criar um novo objeto que vai ser a cúpula do abajur. Então aqui a gente pode mudar o nome, né? Quando eu criei aqui, ele está como cilindro, eu gosto de mudar o nome porque aqui a gente está com pouca coisa, mas você vai fazer uma modelagem, você vai criando um monte de objetos e você fica perdido.
né? Então, vou botar a base, chamar de base. Né? Então, aí a gente vai fazer um novo objeto. Shift A, ou entra no add lá, ou no Shift A, mexe, vou fazer um outro cilindro. Como eu fiz o cilindro daquele tamanho aquela vez, aí, e eu modifiquei aqui no Add Cylinder, ele já colocou isso como padrão. Então, dentro dessa seção que está aberta aqui, ele vai ficar com isso como padrão por enquanto. Ou então, se você mudar o número de vértices, mudar alguma outra coisa, ele vai mudar daí para frente. Só que depois que você, mesmo você salvando o arquivo e fechando, você abrindo esse mesmo arquivo de novo, ele vai voltar para o default, que é 32 vértices, 2 metros. Né? Vamos deixar criado desse tamanho mesmo, que está ótimo, que fica numa mesma proporção que está o restante do abajur. Então, vou clicar em um aqui, vou botar na posição, aí vou botar mais ou menos na posição que eu quero deixar essa cúpula. Pronto, isso aqui já é um abajur, né? Já é um estilo de abajur, se você quiser. Né? Então, quem quiser fazer um assim mais minimalista, pode fazer. Quem quiser dar uma... Aí agora a gente vai dar uma floreadazinha nele, né? Então a gente vai pro Object Mode. Agora, antes de trabalhar a cúpula aqui, vamos apagar. Vou voltar aqui no... Eu ia fazer isso depois, mas eu acho que é melhor fazer antes. Aí a gente vai aprender uma outra ferramenta aqui do Blender. Aqui desse lado esquerdo é tipo a barra de... Não sei direito o nome disso, de tipos de ferramenta que tem, né? Você tem aqui o render, que você vai ajustar o render, né? O output, que é onde você vai dizer a resolução do seu arquivo, né? Então, são várias coisas que, à medida que a gente for precisando, eu vou mostrando. Então, aqui nessa chavinha aqui de boca, Modifiers, clica aí. Aqui são os modificadores que a gente pode aplicar no nosso objeto. Tem vários modificadores, né? À medida que a gente for fazendo o trabalho, a gente vai... Isso aqui é uma coisa bem legal, que é o que esse modificador, ele, a princípio, ele não muda o seu objeto para o arquivo, assim, ele não aumenta o número de vértices, ele não mexe com isso, só quando você aplica, ele fica, a princípio, só numa visualização. Para ele ficar definitivamente, alterar definitivamente o objeto, você teria que aplicar ele. Vou mostrar isso. Então, aqui tem um modificador que se chama... Cadê ele? Subdivision Surface. Vamos clicar nele. Então, aí aqui, quando a gente... Aí eu fiz a... Ele fez o quê? Ele fez a subdivisão, esse modificador, ele faz a subdivisão daquele objeto. Né? Se você clicar aqui nessa telinha, ele vai mostrar sem o modificador, desabilitado, e aqui é habilitado. Então, o que ele faz? Ele, com um nível de modificação, se a gente tirar aqui o Optimal Display, ele vai mostrar o esqueleto. Como é que ver aqui? Aqui nessas duas bolinhas, clica nessas duas. Aí tem aqui uma opção, Geometry Wireframe. Conseguiram botar aí? Hã? Aqui nessas duas bolinhas aqui, setinha, Geometry Wireframe ativo. Aí ele mostra... Oi? Aqui. Essa bolinha, Geometry Wireframe. Agora eu estou no Object Mode. Então, o que ele fez? Para cada
cada 2 vértices que ele tinha, ele fez uma subdivisão, ele dividiu aqueles 2 vértices em 2. Né? Se eu tirar aqui, né, pensar que ele pegou uma aresta aqui, essa aqui, e dividiu em 2, foi dividindo em 2. Aí, quando é o meio, né, que é esse plano aqui, aí ele faz uma coisa que fica esse negócio bicudo aqui. Então, ele dá uma deformada, mas ele dá uma arredondada no objeto. Quanto mais a gente aumenta o número de níveis aqui, esse levels, ele vai ficando mais suavizado e mais pesado, né? Mas isso, a princípio, está só na visualização, a gente ainda não modificou definitivamente o objeto, então a gente pode voltar, e quando a gente for trabalhar no Edit Mode com o objeto, ele continua entendendo que o objeto só tem esses vértices aqui. Vou botar, eu gosto de trabalhar com duas subdivisões, eu acho que é um bom número, né, para a gente ter uma noção de como é que vai ficar a forma desse objeto depois, né, que eu estou querendo arredondar ele, né, para ele fazer ficar um abajur mais redondinho. Depois, se vocês quiserem botar mais ainda. Então, mas aí ele ficou com um formato meio esquisito. Aí a gente pode começar a trabalhar ele como se fosse moldando. Vamos voltar aqui nessas 2 bolinhas e tirar esse wireframe, que é meio chato de ficar com ele o tempo todo. Ou também, se vocês quiserem trabalhar com ele, sem problema. Então, tá todo mundo de volta aí no Edit Mode. Aí eu quero... Aí vai começar a vir mais informação. Eu quero dar uma moldada nele. Então, se eu faço tem um comando que é Ctrl R, que ele vai fazer uma voltinha no do mouse. Então, vou dar um Ctrl R aqui, aí ele fez essa voltinha. Então, aí você vê, eu fiz uma voltinha, eu botei eu mexendo aqui, eu consigo ajustar, mas como é que vai... Né, eu consigo dar uma refinada de como vai ficar esse meu objeto depois que eu aplicar a subdivisão nele, né? Você já conseguiu fazer isso, né? Foi sem querer, Cauã? Você... acho que eu tinha... Ou não sei se você já conhece alguma coisa do... Então, a gente pode ir, né, isso dando uma moldada no gosto de vocês, né? Se quiser. E pode ir fazendo mais também. Ah, eu achei que aqui ficou muito arredondado, quero deixar ele menos arredondado aqui. Aí eu boto uma outra, ou quero fazer assim, você tipo uma lâmpada. Agora, isso aqui já está fazendo parte definitivamente do objeto. Se eu tirar a telinha aqui e voltar para como é o objeto lá, como é que o computador entende ele, né? Então, eu já coloquei 2 linhas aqui que ele não tinha, 2 divisões que ele não tinha. Essas ajustaram, né? Ah, eu quero ajustar esse pezinho aqui também, que está muito arredondado aqui embaixo, quero deixar ele mais retinho. A mesma coisa, bota uma volta aqui, Ctrl R. Aí eu consigo fazer ele ficar bem chapado até o ponto que, assim, se eu juntar os 2 planos, ele fica bem chapadão. Mas eu não gosto de juntar os 2, não, porque a gente se perde um pouco. Fica tendo 2 linhas ali sobrepostas. Não é recomendável fazer isso. E aí depois a gente até esquece que tem isso, que tem 2 linhas sobrepostas. Isso pode dar problema mais para frente no trabalho. Então é isso, a gente já fez uma base mais arredondadinha aqui. Tipo, eu criei aqui, ficou no lugar que eu não gostei, tipo aqui assim, aí eu clico com o botão direito, antes de dar o clique, tá? Antes de dar o clique com o esquerdo. Eu clico com o direito, ele some. Se eu der o clique, e aí se eu der o clique, aí eu escolho onde ele vai ficar. Se eu quiser que ele fique exatamente no meio, a divisão, aí eu clico com o botão direito, aí ele vai ficar exatamente no meio. Não sei se deu para entender. Vamos ver aqui nesse outro aqui. Eu quero botar uma divisão bem no meio desse pedaço. Aí eu clico aqui, Ctrl R, ele faz a divisão, né? Quando eu só cliquei Ctrl R, eu vou mexendo, ele vai botando
a divisão em posições diferentes. Eu estou mexendo o mouse, ele está botando em posições diferentes. Aí eu dou o clique com o botão esquerdo, um clique. Aí quando eu dou o primeiro clique, aí ele abre para eu ficar mexendo assim. Se eu dou o segundo clique, ele vai parar onde eu estava com o mouse. Mas se ao invés de dar o segundo clique com o botão direito, eu der com o botão esquerdo, ele cria essa divisão bem no meio do segmento ali. Vamos tentar fazer isso aí, pessoal, vocês. Eu vou mostrar que o Eros teve um problema, aí eu vou aproveitar e já vou mostrar aqui. Ele é como se ele tivesse criado uma subdivisão e levou ela até aqui para cima, ela juntou aqui, e aí ele ficou com o objeto dele achatadinho assim, e assim, parece que só tem uma linha aqui, mas na verdade quando eu criei a outra linha e joguei lá para cima, eu estou com duas, uma sobreposta à outra. Aquilo que eu falei, porque a gente tem que evitar fazer, porque dá problema, né? E aí dá para ver, quando a gente puxa aqui, eu vou tirar do modo... Quando a gente puxa aqui, tá vendo que tá saindo alguma coisa daqui que não era para sair. Quando acontece esse tipo de coisa, o que a gente faz para solucionar? Vou dar um A aqui, selecionar todo o objeto, todos os pontos do objeto, e aqui eu venho no Merge Vértice. Esse Merge Vértice, ele faz o quê? Ele pega dois vértices e junta em um só, né? E aí eu boto Merge, mas assim, se eu fizer isso aqui, Add Center, ele vai transformar todo mundo num vértice só. Juntou todos, porque eu selecionei todos, em um só. Quando eu escolho Merge Vértices by Distance, ele vai pegar todos os vértices que tiverem um sobreposto ao outro, só esses, ele vai juntar. E aí, quando eu fiz isso, ele juntou aqueles que estavam colados aqui e virou um só de novo. Isso vocês nem vão entender direito o que eu estou falando aqui agora, talvez, mas se vocês tiverem esse problema, é só vocês voltarem na aula gravada aqui. A mesma coisa que a Camila perguntou, né? Ah, eu fiz a divisão, não gostei muito da posição onde ela ficou. Do mesmo jeito que a gente mexe no topo e embaixo, a gente pode mexer nessa divisão que é feita no meio. Opa! Eu seleciono ela e levanto ou desço, né? Posso ajustar para o jeito que eu quiser. Então, agora vamos para a cúpula do abajur, que a gente aprende mais umas coisinhas e depois fica tirando dúvida. Aí a cúpula do abajur é, de novo, lá, Shift A, Mesh. Aí eu vou fazer um cilindro, né? Aí eu vou posicionar aqui. A Sofia, ela tirou o centro geométrico do arquivo daqui, tipo isso que eu estou fazendo agora, tirei. Quando eu faço isso, se eu criar um outro objeto, ele vai criar nesse lugar. Aqui vai virar o, tipo, como se fosse o centro. Então, como é que a gente desfaz isso? Vai aqui, Shift S, Shift S, vou de novo, e aí eu vou botar aqui, Cursor to Word Origin. Então, ele vai mandar o cursor, né, que é esse aqui, de volta para o centro da escala ali, o centro dos eixos, né? Então, outra coisa que acontece às vezes sem querer, a gente mexer com isso aqui, e aí é só dar dar o Shift S, como eu coloquei aqui, né? Vou fazer de novo. Shift S. Cursor to Word Origin. Aí voltou lá pro centro. Então agora vamos para a cúpula. A mesma coisa. Fizemos aqui. Ah, tá. Eu vou aumentá-la um pouquinho. Vou dar um S e aumentá-la para mim um pouquinho.
E aí vamos para o Edit Mode. Tem um jeito da gente mudar do Object Mode para o Edit Mode simples, que é apertar o Tab. Aperta o Tab, aí ele já muda direto. Aqui numa cúpula eu vou fazer a mesma coisa, fazer um Subdivision Surface, que eu não quero uma cúpula hexagonal assim, eu quero ela arredondada. Botar dois níveis também. Aí, pô, minha cúpula eu quero ela aberta. Então, eu vou chegar aqui, eu vou voltar lá para tirar o Subdivision, por enquanto. Aí, eu vou aqui no plano, vou clicar aqui, deletar. Delete, quando você aperta Delete, ele pergunta o que você quer deletar. Eu quero deletar essa face. Pronto, fiz um buraco aqui em cima, mesma coisa aqui embaixo. Aí ela ficou aberta. Aí vamos ver como é que ela vai ficar aqui quando colocar o Subdivision Surface. Aí já virou um cilindrinho. Né? Quando a gente modifica as coisas ali, ele já dá uma modificada. Como não tem mais um plano ali em cima, ele não tem mais um plano para subdividir, já não fica mais aquela coisa arredondada que estava em cima, né? Que ficava, né, voltando aqui, né? Tirei a parte de baixo. Mesma coisa. Estou mostrando aqui para vocês, assim, é bom vocês fazerem igual, mas só para entender como é que é, mas também pode botar o gosto de vocês. Eu poderia tirar só a parte de baixo, fazer um abajur com uma cúpula fechada. Delete faces. Poderia fazer um abajur assim. Opa, não apareceu. Né? Mas eu quero fazer ele todo aberto. E aí aqui a gente pode ter várias formas, com aquela coisa do Ctrl e com S. Né? Aí a gente bota, né, visualizando o Subdivision Surface para a gente ver como é que ele vai ficar. E aí dá para viajar aí no formato do seu abajur. Quando a gente clica aqui num ponto, clica Alt e clica num ponto, ele faz o loop, ele dá a volta. Às vezes ele vai fazer o loop para o lado errado, que você não quer. Né? Aí ele dá a volta e seleciona tudo. Ou também pode selecionar daquele outro jeito que eu mostrei para vocês, que é botar transparência e selecionar assim. Mas um jeito prático de selecionar um loop, né, que é uma volta, é clicar Alt e clicar no ponto. Aí, ó, quero fazer ele meio cônico, mais fino em cima do que embaixo. Então, eu dou um S, aí ele vai ficar pronto. Eu já tenho um abajur, se eu quiser um abajur daquele tradicional cônico, ele vai ficar assim. Né? Ah, não gostei. Quero fazer ele mais arredondado. Aí eu dou um Ctrl R aqui, crio uma outra linha aqui, eu vou criar essa linha no meio. Aí dou um S, pronto, aí ficou um abajur gordinho, né? Ah, quero botar aqui ele gordinho icônico. E assim, fechado, mais fechado em cima, que eu achei que ele ficou muito aberto em cima. Aí dá um S de novo, fechar aqui em cima. Né? Ah, não gostei, ficou muito baixinho. Ah, vou mexer aqui, deixar ele mais comprido. Ah, vou voltar. Não gostei desse tipo. Aí posso selecionar aqui também Alt. Ah, vou fazer ele invertido, assim. Né? Ou botar um outro. Quantos você quiser botar aqui, sabendo que cada vez que você bota mais uma subdivisão, o arquivo vai ficando mais pesado. Aí um Alt aqui, mexe no S, pronto. Boa. Então aí vocês experimentem aí. Então agora, deixar aquele tempo livre. Já ensinei o que eu queria ensinar hoje para vocês, né? O básico, assim, para vocês fazerem uma modelagem no objeto. Vou deixar vocês experimentando. Se vocês quiserem tentar fazer também algum outro objeto agora, baseado nas orientações aí que eu dei, né? Tem mais uma última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, antes de deixar vocês fazendo. Volta todo mundo para o Object Mode.
Você pode colocar ele também numa visão que geralmente quando a gente vai fazer o render, ele fica no smooth, na smooth. Clica com o botão, clica no objeto, opa, já tirei o cursor do lugar. Clica no objeto, clica com o botão direito, Shade Smooth. Aí ele vai ficar lisinho assim, né? Fazer aqui com esse também. Vocês não precisam fazer isso agora, tá? Porque enquanto eu não gosto de fazer o Shade Smooth, se bem que às vezes a gente fica alternando, a gente faz, aí vê como é que ficou, mas quando eu estou fazendo, estou editando o objeto, eu prefiro deixar ele no flat, porque eu consigo entender mais como é que ele... enxergar ele melhor, porque eu acho que ele não fica muito legal de enxergar quando está no smooth, mas isso é uma questão de gosto de trabalhar, né? Mas é legal você botar no shade smooth de vez em quando para ver como é que vai ficar o objeto no final. Então, se vocês abriram aqui, né? Eu abri aqui a parte de cima do meu abajur, mas não gostei dele aberto, não. Quero ele fechado. Aí a gente tecla F, aí ele fecha de novo. Ele, né, tirando aqui a visualização do Subdivision, dá para ver que ele criou um plano aqui de novo. Ele fechou novamente. Tá? Então, eu selecionei todos os pontos em volta, que eu tinha em volta, né? Selecionei aqui e dei um F. O F serve tanto para isso, para fechar e fazer um plano, quanto para se eu quisesse fechar só 2 pontos também, criar uma linha. Selecionar aqui, criar uma linha aqui no meio, que nesse caso aqui não vai ter utilidade nenhuma, não vai mudar nada. Modelo, só vai criar um pontinho no negócio aqui. O F fecha as coisas que você selecionou. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode clicar nesse F sem querer, aí ele cria um negócio lá no meio do modelo e a gente só vai descobrir, aí fica com uma deformação, a gente fica doidinho tentando descobrir o que é, vai ver que foi uma coisa dessas. Vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, uma dúvida que apareceu da Camila. Eu fiz essa divisão aqui. Essa divisão aqui do meio eu não gostei dela. Não quero ela. Aí eu seleciono ela, né? Aí dou delete. Se eu simplesmente deletar os vértices, vai ficar assim, vai fazer um buraco. Então, quando é assim, quando eu quero tirar ela, mas manter a estrutura, aí eu vou lá dar delete e vou dar dissolve edges. Aí ele vai dissolver as arestas, né? São as linhas e saiu aquilo ali fora. Então, a gente vai encerrar aqui a aula online. Obrigado, pessoal, que está aí online.